Milk, Mel, preciso gravar. Vocês deixam eu gravar? Eu vou gravar, fala aí. Depois eu. Tá bom? Aí depois eu dou carinho de vocês, tá bom? Eu dou carinho, ó, vou gravar aqui. Aí eu vou dar carinho em vocês depois. Pode ser assim? Poxa, várias vezes já tentando fazer isso. Poxa, velho. Poxa, o local tá funcionando, cara. A produção não tá funcionando. O que pode ser? O local sempre funciona, cara. É incrível. Ah, eu não acredito. Porra, o ponto e vírgula, velho. Poxa vida, que ponto e vírgula maldito. Meu Deus, o ponto e vírgula. Que desgraça de ponto e vírgula. Quem inventou o ponto e vírgula, meu Deus? Fala, rapaziada, beleza com vocês? Bom, eu sou o Kilderson Senna, sou programador aqui do E-Academy e hoje eu trago um assunto bem importante, bem interessante. Quando você aprendeu interfaces, qual foi a primeira resposta que apareceu pra você? Kilderson, o que apareceu pra mim de interfaces é que interface é um contrato. Bom, realmente essa é a resposta que muitas pessoas dão, mas muita gente não entende o que é esse contrato, o que é isso, ninguém realmente às vezes não entende. Pois é, Kilderson, só apenas o programador. Eu não sei o que é contrato, não sei para que serve, não sei quais são as cláusulas, quais as regras, não sei o que é um contrato. Então às vezes eu fico confuso e às vezes nem uso interface. Interface pra quê? Pra que eu vou usar interface? Não preciso disso. Bom, é aí que você está enganado. Interface é um recurso muito interessante, até para a utilização em padrões de projeto. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo um exemplo muito interessante que eu passei particularmente nos meus projetos e eu quero compartilhar essa grande vantagem de utilizar interfaces nos seus projetos. Pode ser que nos seus projetos você não precise utilizar uma interface, tá? Pode ser que outras coisas possam atender melhor do que uma interface. Mas a interface tem sim o seu momento de utilizar e, se bem utilizado, você vai ter um projeto muito melhor estruturado e vai ter com certeza um projeto mais extensível e menos acoplado. Bom, eu vou deixar de blá 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 aqui, tá bom? Vou deixar de blá 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 e vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples da utilização de interface. Mas não se preocupe, eu não vou apenas criar uma interface e fazer uma classe implementar. Eu vou fazer um caos que pode acontecer com você no seu projeto. Então não se preocupe, não será uma aula monótona de vamos criar uma interface, vamos implementar seus métodos. Não, aqui sim será uma aula que vai lhe ajudar a entender para que realmente serve as interfaces. Então, sem mais conversas, vamos ao nosso código. E eu vou tentar também não esquecer os pontos e vírgulas, né? Porque é chato pra caramba. Fala, galera, já estou aqui na minha IDE. Criei aqui uma pequena estrutura de um projeto para a gente poder simular aqui uma situação que aconteceu comigo, muito parecido, não foi exatamente assim, mas eu criei aqui um formato de aula que eu acho que vai dar uma luz de como realmente funcionam as interfaces, tá? Na verdade não é como funcionam, na verdade é um caos para você realmente ver em que momento da sua vida como programador você irá utilizar as interfaces. De antemão, todo esse código que eu vou fazer aqui, tá bom? Vai estar no meu GitHub. O link desse repositório vai estar na descrição desse vídeo. Então não se preocupe se caso você não consiga ler algum código ou de repente não conseguiu acompanhar o desenvolver da codificação, certo? Bom, antes de falar aqui sobre o projeto, eu vou colocar essa imagem, tá, na sua tela para você dar uma olhada. E nós vamos simular o seguinte cenário, tá? Nós vamos ter uma compra, certo? Uma compra, ele vai ter um cliente, tá certo? E esse cliente, ele vai ter uma categoria. Nessa categoria é que vai estar o grande lance da interface, tá? Eu abstraí toda a parte de cliente, né? Não precisa ter cadastro de cliente ou um objeto cliente. O que vai nos importar aqui vai ser a categoria, que é essa bronze, a prata, a ouro e a prêmio, tá? Se esse cliente for cliente bronze, da categoria bronze, ele vai ter 1% de desconto. Se ele for prata, ele vai ter 4% de desconto no valor da compra. Se for ouro, vai ter 7%. Se for prêmio, vai ter 15% de desconto, tá? É muito simples. Realmente você pensa assim, Kilderson, mas isso é uma lógica muito simples. É muito fácil, eu não estou vendo nada demais nisso, tá? Realmente é algo muito simples. Quando se vê de cara, é algo bem simples. Mas eu vou fazer uma forma aqui que você vai entender como esse projeto vai estar arquitetado para crescimento, para a extensão do seu código, tá bom? Eu vou dar aqui uma explicadinha rápida de como está a estrutura aqui do projeto. Eu criei aqui um Composer.json, tá? Eu disse que esse namespace vai cair dentro da minha pasta src, pasta essa que já está aqui, ó, certo? Eu já criei aqui uma classe chamada compra, tá bom?
E aqui dentro de Public Index eu tenho o meu Front Controller, né, que vai fazer toda aquela parte de chamada das classes, etc, tá certo? Bom, vou aqui no compra, certo? Vou fazer o seguinte, tá? Vamos acompanha aqui comigo a construção da classe compra. Eu vou criar aqui um atributo chamado produtos, certo? Que vai ser um array, tá? E vou criar aqui um array bem simples de produto, tá bom? Vou chamar aqui o produto de nome, sei lá, leite. E vou dizer que o valor dele vai ser R$10, tá? Vou colocar aqui feijão, tá caro pra caramba, vou colocar aqui R$34 e sei lá, 67 centavos, tá bom? Vou colocar aqui também arroz, vou colocar, sei lá, vou colocar aqui 5,65, tô colocando um valor aleatório. E vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou colocar macarrão, vou colocar com preço de R$2,87. E por último, vou colocar aqui farinha. Vou colocar aqui, sei lá, R$1,34, certo? Nós temos aqui a nossa listinha de produtos, beleza? Então vou passar adiante aqui e vou fazer o seguinte. A nossa compra, ela vai ter um método chamado getTotal, que vai representar o valor total da minha compra, tá? Pessoal, a compra pode ter várias outras funcionalidades, vários outros atributos. Eu fiz algo bem enxuto para que você entenda o que eu quero passar para você em relação à interface, tá? Então eu vou criar aqui uma variável total, vai ser igual a 0, tá certo? E aqui eu vou fazer um loop, ó, em cima de produtos, certo? Vou chamar aqui cada item de produto. E faço algo bem simples, ó. Total vai ser mais igual produto valor, certo? Ele vai somar todos os valores e vai ficar incrementando aqui nessa minha variável total. E aqui eu retorno o total. Beleza, até aqui tudo tranquilo, nada demais. Agora aqui eu vou criar um método chamado getTotal com desconto, que aqui vai retornar o valor da minha compra com o valor de desconto, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu no começo da aula, tá? E aqui eu vou receber um parâmetro chamado categoria, certo? Ele vai informar uma categoria aqui para o meu método, e de acordo com a categoria eu vou dizer qual é o desconto, né? Então você é um bom programador, você é um programador experiente, você é um programador que já tem estradas e anos de estrada, vai fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma variável total que vai receber o resultado do meu getTotal, certo? E vai fazer aqueles ifs, né? If categoria igual a 11, né? O total vai ser igual a ele mesmo vezes 0,01. E assim sucessivamente para as outras categorias. Eu vou adiantar aqui as outras categorias para o vídeo não ficar muito carregado, tá bom? Pronto, pessoal, finalizei aqui. Coloquei aqui os respectivos descontos para cada categoria. E você me fala, muito fácil, isso aí eu faço em todos os meus projetos. Não vi nada demais aí. Então você vai e fala, Kilderson, eu faço sim todos os meus projetos. É muito fácil, essa verificação é muito simples, já fiz isso milhares e milhares de vezes e nunca tive problema. Tudo bem, se você chegou até aqui, vamos continuar que eu tenho mais coisa para mostrar para você, tá certo? E aqui eu vou dar um return no total, certo? Tranquilo, código lindo, maravilhoso, perfeito e aqui está totalmente funcionando. Pelo menos a priori aqui está tudo funcionando, tá? Mas acontece o seguinte, se eu for ter que implementar uma outra categoria, eu vou ter que criar outro if, criar outro if, criar outro if, e isso vai ficar improdutivo, então o método vai ficar gigante, tá? E isso não é bom. Esse método não vai parar de crescer nunca, e isso torna o seu método gigante, né? Então a nossa classe de compra, ela tá sabendo muita coisa relacionada ao desconto das categorias, então é bom a gente dividir isso, certo? A gente separar essas responsabilidades, tá certo? Então, resumindo aqui, a gente vai ter
um código fazendo dessa forma com todos esses else, if, else, a gente vai ter um código procedural disfarçado de orientação a objeto. Tá bom, Kilderson, você me convenceu. Como a gente resolve esse problema desses else e ifs que eu faço em todos os projetos? Muito simples, vamos lá, vamos seguir aqui o raciocínio. Eu vou criar aqui uma pasta chamada categorias, tá? Dentro dessa pasta categorias eu vou criar uma classe para cada categoria, tá? Vou criar uma bronze, vamos lá. Vou criar uma bronze aqui, vou colocar dentro do namespace e academy. Categorias, perdão, e academy, core, né? E categorias. Vou dar OK, certo? Vejam só, fiz a criação da classe. Vou fazer a criação aqui da classe, das outras classes. Vou acelerar um pouquinho aqui para que o vídeo não fique tão carregado, tá bom? Pronto, terminei aqui de criar e já estou aqui dentro da minha primeira classe, que é a categoria bronze. Agora eu vou criar aqui uma função, um método chamado calcular desconto, certo? Eu vou receber aqui no parâmetro o valor, certo? Que vai ser o valor, no qual vai ser eu utilizar como referência para aplicar o desconto. Vamos retornar o valor vezes 0.01. Certo? E assim vai seguir para as outras classes. Ó. O prata vai ser 4, certo? O ouro, o ouro vai ser 7%, e o prêmio é 15%. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Então vamos passar adiante. E aqui eu vou substituir esses trechos, tá? Esses trechinhos aqui. Eu vou substituir pelas minhas classes, tá? Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer bronze igual a new bronze. Opa, bronze. Certo? E o total vai ser bronze. Calcula o valor do nosso amigo total. E a mesma coisa vai servir aqui para os outros, ó. Certo? Vamos antes da gente entrar nas considerações, vamos testar aqui essa classe, ver se está tudo certinho, ver se está tudo bonitinho, se está acontecendo algum erro. Eu vou aqui na minha index, vou fazer compra igual a new compra. Certo? Eu vou aqui importar essa classe, para ficar mais bonitinho, certo? E vou fazer aqui, imprimir na tela, o compra get total desconto, e vou dizer que é da categoria prata. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Vou subir aqui o meu servidor, pegar menus S, localhost 2.8888 e vou iniciar o index PHP, certo? Tá aqui bonitinho, startou, e vamos ver aqui no nosso browser. Vamos lá, vamos ver se tá tudo certo. Aparentemente tá tudo certo, né? O valor de desconto vai ser R$ 2,18, no caso seria isso, certo? Então essa classe tá bonitinha, tá? Bonitinha entre aspas, né? Mais ou menos, né? Mas por que, Kilderson? A gente já colocou tudo nas devidas classes, já tá bonitinho, cada um calculando o seu devido desconto. O que ainda tá errado nisso aí, Kilderson? Pelo amor de Deus. Pessoal, vejam que isso aqui não resolveu o nosso problema dos ifs. Isso aqui não resolveu o nosso problema dos ifs. Se eu precisar criar uma nova categoria, eu vou precisar mais uma vez colocar if aqui, certo? Então, nós apenas maquiamos o problema, nós não resolvemos ele de forma integral, tá certo? Agora vejam só, vocês notaram que todas as categorias têm um método em comum, ó, calcular desconto, calcular desconto, calcular desconto, tá vendo isso aqui? Bom, aí é que vai entrar o camarada da interface, certo?
Caberia também uma classe abstrata, mas não vou entrar nesse mérito. Eu quero mostrar aqui vocês primeiramente interface, certo? Então vejam só o que eu vou fazer, tá? Acompanha aí o meu raciocínio. Eu vou aqui dentro da minha pasta categorias, vou criar aqui uma interface, certo? Então vou chamar aqui interface de iCategoria, certo? I de interface, que é uma convenção, e ele não é uma classe, ele é uma interface, certo? Vou tirar esses comentários aqui para ganhar espaço, certo? E vou chamar aqui, vou apenas... A interface, como você já deve ter visto em outros, vários, milhares de lugares, ele apenas tem a assinatura dos métodos, não tem o corpo do método, né? Então, eu vou chamar aqui esse método, ó. Esse método eu peguei aqui da classe bronze e vou colar aqui, ó. Certo? Vou dizer que quem implementar essa interface tem que implementar esse métodozinho aqui, ó. Calcular desconto, certo? Todas as minhas classes de categoria terão que implementar esse camarada aqui. Vamos fazer isso? Vamos lá. Vou implementar o iCategoria, certo? Prata, vou implementar iCategoria. Ouro, vou implementar o iCategoria. Faltando o prêmio, né? O prêmio acho que não está aberto. Pronto. O prêmio vou implementar o iCategoria, certo? E ele já está com a classe, perdão, já está com o método calcular implementado em todos, então cada um está com suas devidas responsabilidades, tá, Kilderson? Mas ainda não mudamos nada. Se eu precisar acrescentar aqui o if, alguma categoria, eu vou ter que acrescentar mais um if. Vamos refatorar agora aqui o nosso método getTotal com desconto. Vocês vão ver o tamanho que esse método vai ficar depois que eu refatorar, tá certo? Eu vou permanecer aqui a minha variável total, tá? E vou fazer o seguinte, antes de mais nada, o meu argumento, tá? O que vai vir aqui vai ser um objeto do tipo iCategoria. E não vai vir um string, né? Nossa aplicação não é orientada a string, é orientada a objeto, certo? Então eu vou passar aqui no parâmetro do getTotal com desconto um iCategoria, um objeto iCategoria, tá certo? Então tudo isso aqui eu posso apagar, certo? Posso apagar. E vou fazer o seguinte, ó. Posso de repente utilizar aqui para economizar ainda mais uma linha. Fazer assim, ó. Categoria, certo? Calcular o desconto, certo? Opa, total. Vejam só o tamanho do nosso código como ficou agora. Nós dividimos as responsabilidades e nosso código ficou muito mais maleável. Caso eu precise criar uma nova categoria, basta criar aqui uma nova classe com a categoria implementando essa interface. Veja só que maravilha, como o seu código ficou muito mais organizado. Como o seu código ficou muito mais extensível, essa é a palavra mais correta. Então aqui no nosso index, ao invés de chamarmos prata, nós temos que criar aqui um objeto prata, é igual a new prata, certo? Deixa eu importar aqui esse carinha. E passar esse prata para cá. Aí sim nós temos uma classe, passando uma classe concreta, e ele vai fazer o cálculo somente aqui de prata. Vamos fazer o teste. Vou atualizar aqui a página. E ele permaneceu o mesmo valor, porque eu testei prata daquela vez e estou testando de novo. Mas vamos trocar aqui para ouro. Vai ser new ouro. Certo? Deixa eu importar esse camarada. E vou trocar aqui, ó. Ouro. Ele calculou o valor de desconto do ouro. Olha que bacana, né? Aí o seu cliente pediu para você criar mais uma categoria, certo? Nós vamos criar uma categoria, não tem problema. Vim aqui, crio uma nova classe chamada categoria nova, certo? Implemento, vou botar assim, apagar isso aqui. Mando implementar aqui o meu amiguinho iCategoria. Ele vai apitar aqui, vai gritar aqui dizendo que precisa implementar suas classes. Vou botar aqui mandar implementar. E você coloca aqui o valor que você precisa. O categoria nova vai ter 10% de desconto. Vamos supor que seja isso. Então coloca o valor vezes 0,10, certo?
E assim, quando eu for fazer a instanciação aqui, nova categoria, é igual a new, nova categoria nova, perdão, né? Certo? E passo aqui, e pronto, tá? E pronto, é muito simples, veja só como você escreveu menos, veja só como o seu código está muito mais maleável. Você precisar depois colocar métodos específicos de bronze, métodos específicos para prata, já está pronto. Você não precisa estar mexendo em if, else, certo? E, gente, de cara, tá? De cara, o que a gente mexeu aqui, o que a gente fez aqui, ó, tá? Nada mais é do que o Design Pattern Strategy, certo? Depois de vocês dar uma olhada aí na internet sobre o Design Pattern Strategy, foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então você, por osmose, você aprendeu o Design Pattern, certo? E ainda mais, vou fechar com chave de ouro dizendo o seguinte, nós também fizemos aqui, certo? Querendo ou não, nós fizemos aqui a letrinha O do Solid, né? O Open Close Principle, certo? Que diz que as suas classes devem estar sempre abertas para extensão, certo? E fechadas para modificação. Ou seja, para eu modificar o comportamento dessa classe aqui, na primeira vez, no começo, nós precisamos entrar nela e colocar um else, mais um else, mais um if else, mais um if else. Agora não, eu não preciso mais fazer nada aqui nessa classe. Essa classe eu posso inclusive fechar. Caso eu queira colocar mais uma categoria, basta eu vir aqui e implementar a minha interface. Então ela está fechada para modificação e está aberta para extensão. Vocês entenderam? Que massa isso, né, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo muito interessante. Isso é independente de framework, tá? O eFramework também implementa muita interface. Vários outros frameworks também implementam. Então, é importante que todo programador tenha em mente o uso das interfaces, tá certo? Então, um forte abraço a todos. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Se você tem um amigo que não sabe como funciona a interface, marca ele no Facebook, marca ele também nas suas redes sociais. E não se inscreva-se de inscrever aqui no canal, tá? Clique no botãozinho de inscrever, inscreva-se no canal e dá o joinha, não esquece, tá bom? Um forte abraço a todos e valeu!